Você as 7 leis do poder. A sua vida está em jogo, ok? Eu quero que você entenda uma coisa muito importante que eu preciso falar. Por isso que eu estou gravando essa aula, gravando esse vídeo, e para que fique registrado e alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu quero que você entenda uma coisa. Não se trata mais só de você. Se trata de toda uma geração que vem depois de você, ok? Então, as 7 leis do poder. O que essas 7 leis podem fazer por mim? Quais são os problemas que eu tenho e que estas 7 leis podem me ajudar a resolver? Quais são os sonhos que eu tenho e, sabendo dessas leis, entendendo dessas leis, como elas agem, como elas funcionam, como elas interferem na nossa vida, os resultados que nós temos, como essas leis interferem na nossa vida, nos nossos resultados, nos nossos sonhos, na nossa empresa, nos nossos colaboradores, na nossa cidade, na nossa família, na nossa saúde. Estas 7 leis, as 7 leis do poder, elas estão envolvidas em toda a nossa vida. E você vai entender isso, ok? Em primeiro lugar, quero agradecer, gratidão por você estar aqui aprendendo e crescendo e se desenvolvendo, ok? Em primeiro lugar, gratidão, muito obrigado pela sua presença nesta aula e nesse vídeo. Esta aula e este vídeo eu estou gravando, fazendo especialmente para você, ok? Você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esta aula, saiba que esta aula eu gravei especialmente para você, tá certo? Então a sua vida está em jogo, os teus resultados estão em jogo, a tua família está em jogo, ok? Então, para nós iniciarmos esta aula, eu quero iniciar falando sobre uma história. E essa história, ela fala sobre o poder de uma crença. O poder que uma pessoa tem dentro da sua mente em relação à crença. O poder de uma crença. Todas as pessoas têm algum tipo de crença, seja positiva ou seja negativa. E eu quero que você preste muita atenção, eu peço a sua atenção nessa história, ok? Então todas as pessoas têm crenças, algumas positivas e outras negativas, ok? E essa história que eu vou contar fala exatamente do poder que tem a crença dentro da mente das pessoas. Uma certa vez, um cientista médico, ele estava querendo fazer uma experiência, querendo realizar uma experiência. Ele queria saber quanto tempo um ser humano ele levaria para morrer, para perder a vida, perdendo sangue. Ou seja, quanto tempo que o corpo levaria para o coração parar de bater, né? Quanto tempo que levaria o corpo, quanto tempo o coração demoraria para parar de bater, perdendo o sangue. E esse cientista, ele buscou como que ele poderia fazer isso? Como que ele poderia? Porque ninguém ia se doar assim do nada, doar a sua vida para um teste de um cientista. Ninguém ia fazer isso. E ele buscou, então, dentro de uma cadeia, dentro de uma penitenciária, uma pessoa, um homem, que estava condenado à morte. Já estava condenado à morte devido às coisas que ele fez. E ele ofereceu a esse homem a oportunidade de participar desse teste, de participar desse teste que ele estava fazendo, dessa pesquisa que ele estava fazendo. E ele, esse cientista,
disse àquele homem que estava condenado à cadeira elétrica, estava condenado à morte, que a forma que ele iria morrer seria uma forma sem dor nenhuma. Ele simplesmente ele ia apagar, fechar os olhos e não ia sentir dor nenhuma. Aquele preso, que já estava condenado à morte, ele aceitou passar e fazer esse teste que o cientista estava querendo fazer. Então o cientista, junto com a equipe dele, amarrou aquele homem numa maca, numa cama, amarrou a sua cabeça, amarrou as suas mãos, amarrou os seus pés. E aquele homem não podia se mexer para lado nenhum, até para não atrapalhar a pesquisa, ok? E aquele cientista, ele fez dois pequenos cortes nos pulsos daquele homem. Porém, os cortes foi muito superficial. Não era cortes a ponto de levar a pessoa à morte. E aquele cientista, então, ele colocou embaixo ali da cama, né, onde estavam os seus braços amarrados, aquele cientista colocou duas bolsas de soro, aquelas bolsas que fica pingando soro, e embaixo daquela bolsa de soro, aquele cientista colocou 2 baldes. E dentro daquela bolsa de soro havia água. E quando o cientista ele fez aqueles pequenos cortes no pulso daquele homem, daquele condenado, ele no mesmo tempo ele pegou e abriu, né, dois registros, abriu os registros daquela bolsa que ele tinha colocado ali embaixo, bolsa de água, uma bolsa. E quando ele abriu o registro, ao mesmo tempo ele fez o corte nos pulsos daquele homem e começou a pingar. Aquele homem que estava preso, aquele condenado à morte estava preso, ele começou a ouvir aqueles pingos dentro da bacia. À medida que ele foi ouvindo aquilo, o coração dele começou a bater mais devagar. Começou a haver dentro dele uma reação química dentro do cérebro, dentro do corpo, no pulmão, no coração. Começou a haver toda uma reação química dentro dele. E chegou ao ponto que o cientista, então, ele abriu um pouco mais a torneira. Ele abriu um pouco mais o registro. E aquele registro começou a pingar um pouco mais forte. Ele começou a pingar bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte. E aos pouquinhos, aquele cientista ele foi fechando o registro. Ele foi fechando, até o ponto de fechar totalmente. E aquele preso que estava ali condenado à morte, que estava fazendo parte daquele teste, ele começou a ficar pálido, começou a ficar branco, o coração começou a diminuir o batimento cardíaco e começou a parar de bater o coração, o coração ficou mais fraco, até o ponto dele morrer. O coração parou, simplesmente o coração parou. E aí foi comprovado, através desse teste, o poder que tem a nossa mente. O poder que tem a nossa mente quando a gente visualiza, quando a gente acredita, quando a gente tem uma crença. O nosso corpo reage às nossas crenças e reage à forma como nós visualizamos e mentalizamos as coisas na nossa vida. E nessa história que eu contei para você, o corte que foi feito nos braços, nos pulsos daquele condenado à morte, aquele homem, foi muito superficial. Não tinha condições nenhuma de levar à morte. O que levou à morte daquele homem foi a mente dele. A mente dele começou a criar imagens mentais que era o sangue dele que estava correndo dentro daquele balde. E que era o sangue dele que estava pingando dentro daquele balde. E conforme ele foi ouvindo aquele sangue pingando, o coração começou a baixar o batimento cardíaco até o ponto de parar. A nossa mente, ela cria imagens mentais dentro de nós que ter o poder de levar nós para cima ou para baixo. A nossa mente, ela chega primeiro que o nosso corpo. Por que tem pessoas
que não consegue avançar, porque a mente dela está presa no passado. Então a nossa mente, para você entender, ela é intemporal. Ela é intemporal. Não existe. A nossa mente, ela consegue viajar no tempo. A nossa mente, ela tem o poder de ficar presa no passado e não desfrutar do futuro. A nossa mente tem o poder de ficar só no futuro, vivendo toda a vida ansioso e não desfrutar do presente. Então a nossa mente, ela tem esse poder, tem essa capacidade de viver uma linha do tempo, viver uma máquina do tempo, de viver o passado, o presente e o futuro. E a nossa mente, ela cria dentro de nós, ela cria imagens mentais que nos faz sentir sensações, calafrios, medos, fobias, traumas e muitas outras coisas. Ansiedade, tristeza, alegria. Então a nossa mente tem poder de criar imagens mentais que nos faz prosperar, nos faz ter uma saúde boa, nos faz nos sentir merecedor, como também ela tem o poder de criar imagens mentais que levam as pessoas à morte e à destruição. Uma pessoa, um ser humano totalmente saudável, tá certo? Um ser humano totalmente saudável, se ele criar imagens mentais destrutivos na mente dele, em pouco tempo ele está doente. Em pouco tempo ele está doente. Porque a nossa mente tem um poder gigantesco sobre os nossos resultados. A nossa mente tem um poder gigantesco sobre a nossa empresa, sobre os nossos colaboradores, sobre aquilo que fizemos, sobre a nossa família, a nossa saúde, o dinheiro, a prosperidade, tudo que nós queremos. A nossa mente tem um poder gigantesco. E estas 7 leis do poder que eu quero falar com você, eu vou apresentar um pouco de cada lei, de cada poder para você. Não vou falar tudo sobre cada um deles, mas vou falar a importância que cada um deles tem. Para que você tenha consciência. Eu quero trazer aqui para você consciência da importância dessas leis. Ok? Então vamos lá então? As 7 leis do poder. As 7 leis do poder. Primeiro, o poder dos pensamentos, o poder da visualização, o poder das palavras, o poder do sentimento, o poder do ambiente, o poder da gratidão e o poder do inconsciente. Do inconsciente ou do subconsciente, conforme você assim quiser colocar, tá certo? Então eu vou falar com você um pouquinho sobre cada um deles. E como que estas 7 leis interferem nos teus resultados. Como essas 7 leis são extremamente importantes você entender. Essas 7 leis estão relacionadas ao teu relacionamento, à tua felicidade, à tua alegria, à tua saúde, ao teu dinheiro, ao teu trabalho, ao sucesso, à vitória, à derrota, o que você quiser. Tudo isso está ligado a você. Está dentro de você, está ligado aos teus resultados. Então, as 7 leis do poder. O poder dos pensamentos. Tudo começa na nossa mente. Já diz o livro de sabedoria, o livro de Provérbios, o homem se torna aquilo que ele pensa. Então, o livro de Provérbios, a Bíblia, e tem vários livros escritos por vários escritores e fala sobre o poder dos pensamentos. Quem pensa enriquece. Tem um livro que foi escrito, Pense e Enriqueça. Ok? Tem bastante livros, que a gente encontra no mercado que fala sobre o poder da nossa mente, o poder dos pensamentos. Então, nossos pensamentos, eles são determinantes para os nossos resultados. Então, a pergunta que eu faço é: quais são os teus pensamentos mais predominantes dentro de você? O que você mais pensa sobre você? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre a sua vida, os seus resultados, os teus sonhos, os teus objetivos? Quais são os pensamentos predominantes que tem dentro de você?
Então você precisa conhecer esses pensamentos, trazer esses pensamentos à luz, trazer esses pensamentos, questionar esses pensamentos destrutivos, porque os teus pensamentos, eles podem estar interferindo nos teus resultados, ok? Então sim, os nossos pensamentos é um poder e uma lei que governa a nossa vida, ok? Então, pensamento, o poder do pensamento. Já existe um texto na Bíblia que está escrito assim, que Deus falando, né, o Criador falando, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Então o pensamento que o Criador tem sobre nós é um pensamento de paz e não de mal. Mas por que as pessoas então vivem uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida com problemas, uma vida doente, uma vida de miséria? Por causa dos pensamentos. Elas têm o pensamento que daquele jeito que ela está vivendo é o jeito que Deus escolheu para ela viver. A pessoa pensa em doença. Mas Deus quis que eu ficasse doente. Deus quis isso. Deus quis aquilo. Ela pensa que Deus quis aquilo na vida dela. E Deus não tem nada a ver com isso. São crenças, são comportamentos, são escolhas, são programações que as pessoas têm. Se a pessoa ela cresce numa família aonde que ela vive com uma crença de escassez financeira, escassez sobre dinheiro, ela vai ter um pensamento que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é mau e que o dinheiro é algo difícil de ganhar. Então, é um pensamento que predomina dentro da mente dela. Então, quando ela pensa no dinheiro, logo ela sente que aquilo é difícil, logo ela sente que aquilo ali é impossível para a vida dela. Logo ela sente que viver uma vida melhor, uma vida com mais dinheiro, com mais abundância, é difícil para ela. Ela não consegue, ela pensa que aquilo não é para ela. Isso é uma crença, isso é um pensamento predominante. Então a primeira coisa que você precisa saber e entender é quais são os teus pensamentos predominantes que tem dentro de você. Você precisa trazer para fora, você precisa trazer do seu inconsciente para o seu consciente, ok? Então assim, 5% é o nosso consciente e 95% está lá no nosso subconsciente e no nosso inconsciente, ok? A maioria, 95% das coisas que a gente faz de comportamento, de hábito, estão ligadas ao nosso inconsciente, estão ligadas às nossas crenças, que também estão ligadas aos nossos pensamentos. Então o primeiro poder que você precisa ter consciência é dos teus pensamentos. Então você precisa buscar pensamentos que alinham com aquilo que você quer. E se você não sabe como, então você precisa estudar, você precisa aprender. Então se você não aprender a conhecer os teus pensamentos, se você não aprender a fazer perguntas para os teus pensamentos, exemplo, você tem um pensamento que não está legal, um pensamento de autoimagem distorcida. Você tem um pensamento que quando você pensa em relacionamento, quando você pensa em namoro, quando você pensa num companheiro, numa companheira, logo vem o pensamento que você não é merecedor de ser feliz, você não é merecedor de ter um bom relacionamento. Isso é uma crença, é um pensamento. Então questione esse pensamento. Da onde que está vindo esse pensamento? Por que eu tenho esse pensamento? Por que eu tenho esse pensamento? Esse pensamento provavelmente deve estar ligado a alguma crença, a algo que você viveu, a algo que você viu, a muitas vezes um trauma que você viveu. E quando você pensa no relacionamento, logo vem aquele sentimento de bloqueio emocional que não deixa você se relacionar com ninguém. Se você não quer, se você está bem assim, ok. Você tem liberdade de escolha. Você tem liberdade. Mas você que escolhe, quer ter um bom relacionamento, um bom casamento, uma boa família, então você precisa olhar para os teus pensamentos. Veja quais os pensamentos que dominam a sua mente. Tá certo? O segundo poder é o poder da visualização. Então a nossa mente, ela tem poder de mentalizar, de visualizar aquilo que a gente quer. Tem poder, ok? Então nós temos poder de visualizar mentalmente aquilo que a gente quer, tanto para o bem como para o mal, ok? Se você, de repente, tem os pensamentos muito acelerados, de repente você olha uma frase, você recebe uma mensagem no celular, no WhatsApp,
E lá nessa mensagem do WhatsApp tem uma mensagem do teu marido, do teu namorado ou de alguém que você gosta e você ama. Porém, essa mensagem ela não está bem clara. E nessa mensagem você pode criar uma imagem mental, você pode visualizar na sua mente uma imagem mental de algo ruim. Ou de alguém te traindo, ou de um acidente, ou que alguém passou mal, ou alguma coisa pode acontecer dentro da tua mente. Se você tem um pensamento, se você tem os teus pensamentos muito acelerados e você não governa sobre os teus pensamentos, logo o poder de você visualizar uma mensagem, uma foto, um vídeo, qualquer coisa, aquilo já cria uma visualização negativa dentro da tua mente. Então, quais são as imagens mentais que você está tendo de você? Qual é a visualização mental que você tem de você? Qual é a imagem mental que você cria de você? E qual é a imagem mental que você tem na tua vida? Do teu trabalho, dos teus negócios, dos teus empregados, do teu salário, daquilo que tu faz, dos teus objetivos, dos teus sonhos, ok? Então a tua mente, ela chega primeiro que o teu corpo. O poder da visualização. Você precisa entender que a tua mente, ela é poderosa e ela é criativa. Tanto para levar você para o crescimento, como para levar você para a miséria. Tá certo? Então vamos lá para o terceiro. O poder das palavras. A Bíblia, o livro de Provérbios, fala muito sobre o poder das palavras. Como que é a forma que a gente se comunica? Pelas palavras. Como eu estou me comunicando com você? Pelas palavras. Como que você está me ouvindo? Através das palavras. Então as palavras que saem da nossa boca, elas geram vida e geram morte. Ok? Então se você é alguém que sempre traz uma palavra negativa para a primeira pessoa. Como isso a primeira pessoa? Como isso funciona a primeira pessoa? Exemplo, você tem o hábito, ou você tem um pensamento, primeiro que eu já falei do pensamento, né? Então você tem um pensamento distorcido de você mesmo. Quando você tem um pensamento distorcido de você mesmo, logo você tem uma visualização, uma imagem mental distorcida de você. Em seguida vem o quê? Vem as palavras. Então, se você tem um pensamento que você não presta, logo vem uma imagem mental que você não presta, e logo vem as palavras dizendo que você não presta. Eu não presto, eu nunca vou dar nada na vida, eu não vou conseguir, não é pra mim, ter um bom relacionamento não é pra mim, ter saúde não é pra mim. Ou seja, você sempre traz a imagem da primeira pessoa para você. Você fala, você verbaliza aquilo que você pensou e aquilo que você visualizou. E as tuas palavras são energia. Então, quando você fala, você é a primeira pessoa que ouve. E quando você ouve aquilo que você fala, o teu inconsciente tem aquilo como verdade para a tua vida. E o teu inconsciente, ele vai trabalhar exatamente conforme aquilo que você está falando. Ok? Porque se você está no campo do pensamento, se você está no campo da visualização, mas se você fala de forma ao contrário daquilo que você pensa e daquilo que você visualiza, então aquilo que você fala ainda é mais poderoso do que aquilo que você pensa e daquilo que você visualiza. Exemplo, de repente você tem um pensamento de uma crença limitante sobre o dinheiro. Você tem um pensamento. Quando você pensa no dinheiro, você acha que o dinheiro nunca vai dar que chega, ok? Então aí você tem uma imagem mental que o dinheiro vai acabar antes de acabar o mês. Porém, você está aprendendo, entendendo o poder do pensamento e você está aprendendo o poder da visualização. Você está aprendendo o poder das crenças, o poder das palavras. Porém, você está praticando por meio das palavras, por meio da repetição, que não, eu sou grato e sou feliz, porque o dinheiro vem até a mim de forma constante e abundante e vem por diversos canais. Então você vai verbalizando, você vai falando para você mesmo que o dinheiro ele é abundante na tua vida. O que isso vai acontecer? Quando você fala com sentimento, você fala com fé, você fala com energia, o teu subconsciente, o teu inconsciente vai ter isso como verdade. Conforme você vai repetindo isso, aquilo vai se tornando verdade dentro de você. Aquilo vai se tornando real dentro de você.
Até o ponto de que, mesmo que venha um pensamento de escassez, um pensamento contra o dinheiro, mas o teu inconsciente entende que o dinheiro ele é bom na tua vida e que o dinheiro ele faz parte da tua vida. Então você fala, você ouve e o teu inconsciente tem aquilo como verdade. E esta regra serve para tudo que você quer. Para o teu relacionamento, para o teu trabalho, para o teu casamento, para a tua saúde. Tem pessoas que dizem assim, eu toda a vida estou doente. Eu tomo remédio toda a vida. Eu sabia que a academia não era para mim. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que eu ia ficar doente. Ou seja, a pessoa ela sempre vai trazendo palavras negativas na primeira pessoa falando dela. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu sou muito ruim nisso, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo. E a pessoa vai falando. Enquanto ela fala, ela está ouvindo. E quando ela está falando, ela está ouvindo, o teu subconsciente está entendendo que aquilo é verdade. Quanto mais você fala, quanto mais você ouve, mais o teu subconsciente, mais o teu inconsciente, que é o que governa a tua vida, as nossas vidas, ele vai trabalhando na tua vida exatamente conforme você está falando. Ele está trabalhando por quê? Porque o teu inconsciente ele não sabe identificar o que é mal do que é bom. Ele simplesmente vai trabalhar de acordo com as ferramentas que você deu. Ou seja, conforme você alimenta o teu subconsciente, o teu inconsciente, ele vai trabalhar na tua vida de acordo conforme você alimenta ele. Tá certo? E isto é um exercício diário. Não é algo que você faz de um dia para outro. É um exercício, é contínuo. Assim como você recarrega o teu celular todos os dias, para que não fique sem bateria, assim você tem que trabalhar dentro de você todos os dias, todos os dias. No início você vai achar que é besteira. Não, isso é besteira, isso não funciona. Isso é uma crença. Isso é um pensamento sabotador. Isso é um pensamento sabotador, isso é uma mentalização sabotadora. Quando você fala, isso não vai dar certo e isso não funciona, você já está falando para você que isso não funciona. E não vai funcionar, porque você já está falando, porque você já está crendo, porque você já tem esse pensamento que não vai dar certo. Ok? Então por isso que eu digo, você precisa começar a mudar os seus pensamentos, mudar a forma que você mentaliza e visualiza você mesmo, cria imagens mentais de você fazendo aquilo que você não dá conta. Fale que você dá conta, fale que você consegue. Diga assim, se eu não consigo, se eu não sei fazer, está tudo bem, mas eu vou aprender a fazer. Eu vou saber como que faz. Então, oportunidades na sua vida são perdidas, você perde oportunidades de crescimento, de ganhar mais dinheiro, de ter um bom relacionamento, de ter uma família abençoada. Você perde grandes oportunidades na sua vida porque você não sabe e não entende dessas leis e desses poderes que governam a sua vida. Ok? Nós estamos no poder das palavras. Nas palavras existe vida e existe morte. Então você precisa prestar atenção no que você está falando, principalmente na primeira pessoa. E quando você fala na primeira pessoa para os teus filhos? Você é um chato. Você é teimoso. Você sempre está aí reclamando. Ou você é sempre isso. Você sempre está falando na primeira pessoa para o teu filho. Você está falando na identidade do teu filho. Então, quantas vezes você fala na tua identidade? Você fala para a tua identidade. E quantas vezes você fala para a identidade dos teus filhos? E você está estragando a identidade dos teus filhos por aquilo que você fala. Você está estragando, você está danificando a sua identidade quando você fala de você mesmo, na parte negativa. Então eu quero convidar você a prestar atenção nas coisas que você fala de você, fala para a tua família, para o teu marido. Meu marido é um chato. Minha esposa é uma chata. O dinheiro nunca vai dar que chega. Eu recebo meu salário e o dinheiro nunca dá que chega. Então você vai falando, o teu subconsciente vai entendendo que aquilo é verdade, principalmente se tem repetição. E quanto mais você repete aquilo, mais aquilo se torna verdade dentro de você. Esse é o poder de uma crença, ok? O poder de uma crença. Vamos lá para o número 4. O poder do sentimento. Então imagina que os teus sentimentos é como se fosse uma energia, um campo de energia. A tua mente
é como se fosse um volante de um carro, ok? Então você pega no controle da tua mente e dirige esse carro para onde você quiser, tá certo? Porém, quando você dirige esse carro, que é a tua mente, saiba que você vai encontrar buraco, você vai fazer curva, você vai encontrar outros obstáculos no meio do caminho e você vai ter que desviar dele. Tem hora que você vai ter que reduzir, tem hora que você vai ter que acelerar, ok? Porém, quem movimenta o carro não é o volante, não é o teu volante, é os teus sentimentos. Quem movimenta você para frente ou para trás é os teus sentimentos, é a energia que você carrega dentro de você. E muitas vezes esta energia, devido aos pensamentos, essa energia está fraca, essa energia está muito ruim. O combustível que você está colocando dentro de você está muito ruim, está muito ruim. Sentimento de inveja, sentimento de ódio, sentimento de amargura, sentimento de um monte de coisa ruim. Então os teus sentimentos é como se fosse a energia que movimenta você. É a energia que movimenta você. Por quê? Porque através dos teus sentimentos, através das tuas emoções, dos teus sentimentos, você se aproxima das pessoas ou você se afasta das pessoas. Através dos teus sentimentos, você se aproxima da riqueza, da prosperidade, da saúde, da vida abundante, da vida plena, como também você se afasta da vida plena, da saúde e da prosperidade. Os teus sentimentos é um campo de energia que movimenta a sua vida. E da onde que vem esses sentimentos? Vem dos pensamentos. Todo sentimento ele está envolvido em um pensamento. Todo sentimento. Por isso que eu já ouvi muitas pessoas dizem, o pensamento positivo não funciona. Depende. Se você pensar positivo e trazer uma sensação negativa, não vai funcionar. Agora, se você pensar positivo e trazer uma sensação positiva, se você trazer uma sensação positiva com pensamento, aí funciona. O pensamento ele tem que estar ligado a um sentimento. Exemplo, quando você pensar no dinheiro e você trazer uma sensação boa sobre o dinheiro, então o dinheiro vai ser bom para você. Agora, quando você pensa no dinheiro e você traz uma sensação ruim sobre o dinheiro, então o dinheiro vai ser mal para você. Porque o que está definindo o que é mal, o que é bom, é os teus pensamentos ligados aos teus sentimentos. Se você entender isso que eu estou ensinando, se você entender isso que eu estou falando, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Se você precisar, repita esse vídeo, assista essas aulas todo dia, até você entender. Você precisa entender. É isso que precisa acontecer dentro de você, entender. E muitas vezes dentro de você, dentro da sua mente, há uma barreira mental. Há uma barreira mental que não deixa você entender. Tá certo? Mas você precisa persistir e insistir até você entender. Não saia desse vídeo, não saia dessas aulas enquanto você não entender. Você precisa entender isso que eu estou ensinando. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar o teu jogo, vai mudar o teu caminho, vai mudar a tua família, vai mudar a tua vida completamente. Vai mudar. Ok? Então o poder dos sentimentos. Vamos lá para o quinto poder. O poder do ambiente. Então o ambiente, o que é o ambiente? O ambiente é onde você está vivendo, onde você está inserido. A escola é um ambiente, a faculdade é um ambiente, os colegas de trabalho é um ambiente, a casa da gente é um ambiente, a música que você ouve é um ambiente, aquilo que você vê é um ambiente. Então, qual é o ambiente que você está? Esse ambiente que você está hoje, esse grupo de pessoas, isso que você assiste, isso que você vê, isso que você ouve, essas músicas, esses vídeos, esse ambiente que você está levando para o lugar onde você quer chegar? Essa é a pergunta que você precisa fazer. O ambiente que eu estou agora está me levando para o caminho, para o meu objetivo, para os meus sonhos, para a transformação de vida que eu quero? Então o ambiente que você está também determina os teus resultados. Por que o ambiente tem tanto poder? Tem muito poder. Exemplo, você pode assistir toda essa aula que eu estou passando para você, todo esse conteúdo incrível e maravilhoso, esse conteúdo riquíssimo, esse conteúdo muito riquíssimo que pode transformar a vida da pessoa. Você pode assistir esse curso todos os dias. Porém, se você estiver num ambiente tóxico, um ambiente onde que tem pessoas só reclamando, só xingando, só trazendo palavras negativas,
O ambiente, ele se torna mais poderoso na tua vida do que aquilo que você muitas vezes ouve. Você até ouve coisas boas, mas o ambiente que você está com as pessoas ruins e negativas ao seu lado atrapalha o teu crescimento. É verdade que às vezes a gente não tem escolha. Às vezes a gente precisa estar nesse ambiente. Eu preciso estar na escola, eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar com o pessoal do trabalho, eu preciso. Não tem como. É verdade. Aí vem o autoconhecimento, aí vem a decisão de você estar nesse ambiente, porém não se contaminar nesse ambiente. Tá certo? Então busque ambientes que tenha pessoas que queiram crescer junto com você, que queiram crescer. Esse momento que eu estou fazendo esta aula, gravando esta aula é um ambiente. Esta aula é um ambiente onde que você está e você está aprendendo junto comigo, você está crescendo junto comigo. Então, quando você está nesse ambiente que eu estou agora, que é junto comigo, você está crescendo, você está aprendendo. Porém, quando você terminar esta aula, você vai fazer as tuas coisas, você vai com a tua família, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer as coisas que você precisa fazer. E você vai se conectar em vários ambientes. Então preste atenção nos ambientes que você está. Porque uma coisa é você ir lá naquele ambiente, trabalha, faz o que você tem que fazer e depois você volta. Outra coisa é você escolher viver naquele ambiente. Um ambiente contaminado, onde que tem só pessoas que reclamam e só pessoas falam de desgraça, só fala de doença, só fala de acidente, só fala de coisas ruins. Como que você vai querer viver em paz num ambiente que só fala de coisas ruins, só fala de desgraça? Não tem como. Ah, mas isso é o que acontece de verdade. Acontece, mas se você continuar nesse ambiente, você vai continuar ruim. Então, se você tem o hábito de ficar assistindo jornal que só passa notícia ruim, se você tem o hábito de só assistir filme de terror e que te deixa com medo, isso vai criar dentro de você uma sensação de medo. Então, qual é o ambiente que você está inserido? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Quais são os vídeos que você se permite ver, assistir? Ah, mas é só de brincadeirinha? Ah, mas eu assisto assim só para me distrair? O teu subconsciente, o teu inconsciente não entende que aquilo é brincadeira. Não entende. Se você quer de verdade levar a tua vida a sério, os teus resultados a sério, se realmente você quer, você precisa fazer escolhas. E a escolha que você precisa fazer é mudar de ambiente. E essa mudança de ambiente é você escolher o que você vai ouvir. É você escolher aquilo que você vai olhar. É você escolher aquilo que você vai falar. É você escolher os pensamentos que você vai ter, os sentimentos e a visualização que você quer ter. Ok? Então, o poder do ambiente. Então, eu deixo essa pergunta. Qual é o ambiente que você está agora? E esse ambiente que você está agora está te levando aonde você quer? Está te levando ao resultado que você quer? Então esta é a pergunta. O sexto, o poder da gratidão. O poder da gratidão é algo extraordinário. Isso quando eu entendi o poder da gratidão, isso mudou a minha mente, mudou a minha vida, mudou os meus resultados, mudou o meu caminho, mudou a forma de eu pensar. Tá certo? Então, quando a gente é grato, quando é que a gente é grato por alguma coisa? Quando a gente já tem aquilo. Exemplo, de repente chega lá na sua casa alguém entregando na sua mão um carro 0 km com a chave na mão. Ó, tá aqui esse carro é teu. Como que você vai se sentir com aquele presente? Como que você vai se sentir com aquele presente, com o carro 0 km, alguém te entregando a chave na mão, ó, tá aqui esse carro é teu, pode andar com ele, ele é teu, tá no teu nome. Como que você vai se sentir recebendo esse carro? Ou como que você vai se sentir, de repente cai lá na tua conta bancária um Pix lá de 100 mil reais, de R$1 milhão? Como que você vai se sentir? Como que você vai se sentir quando você fizer os exames médicos e os exames médicos encontrar ali dentro dos exames tudo ok, está tudo certinho, não tem nada, não tem problema nenhum. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir grato.
vai gerar dentro de você uma gratidão, ok? E por que você não exerce essa gratidão todos os dias? Exerça essa gratidão todos os dias. A gratidão, eu digo que é uma oração mais poderosa que existe na face da terra. Porque quando você exerce a gratidão, você já está dizendo para Deus, para o universo, para a vida, que aquilo já é teu, que aquilo já faz parte de você. Quando você gera o poder da gratidão, você atrai ainda mais bênçãos na sua vida. Então, exerça a gratidão, ok? Pratique a gratidão. Mesmo, mas eu não tenho vontade, pratique. Gratidão você pratica, você ergue as mãos para o céu, você fecha os olhos, enfim, você pratica a gratidão por aquilo que você quer alcançar. Então, se você, exemplo, eu quero ter a minha casa própria, ok? Eu quero ter a minha casa, o meu sonho é a minha casa. Então, vamos fazer um exercício aqui de gratidão na casa. Isso serve para o que você quiser. Você quer a sua casa própria, fechou? É isso que você quer? Beleza. Então, a partir de agora, você vai pensar nessa casa, você vai visualizar essa casa, você vai falar dessa casa, você vai sentir essa casa, ok? E você vai viver em ambientes de pessoas que sonham também com casa própria. Você vai viver com pessoas que sonham, que querem crescer, querem aprender. Então aí você vai fechar os teus olhos e você já vai começar a agradecer. Agradecer pela casa, pelo número de quartos que você... Quantos quartos você quer nessa casa? Então você vai agradecer pelo número dos quartos, os banheiros, a sala, a cozinha, a lavação, a garagem. Então você vai começar a visualizar, mentalizar essa casa do jeito que você quer. E à medida que você vai visualizando, pensando, mentalizando, verbalizando essa casa, sentindo essa casa dentro de você, você vai exercendo a gratidão por esta casa. Então você vai mentalizar essa casa e você já vai se ver dentro dessa casa. Então se você se vê dentro dessa casa, você vai exercer a gratidão. Você vai ser grato por esta casa. Porque quando você é grato, né, o universo entende que aquilo já é seu. Deus entende que aquilo já é seu, que aquilo já está dentro de você. E você vai alcançar exatamente aquilo que você é grato. Ok? Então por que tem pessoas que não alcançam? Porque não exerce a gratidão. Não exerce esses poderes, essas leis que eu estou ensinando para você. Isso é praticado, isso você tem que praticar todos os dias isso. Ok? O poder da gratidão. Exerça o poder da gratidão. E por último, o poder do inconsciente. Então nós somos governados, nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente. 95% daquilo que a gente faz na nossa vida é o nosso inconsciente. Exemplo, você que escreve, você precisa ficar pensando em escrever? Quando você começou a aprender a ler e escrever, você precisava lá, o A, E, B, A, B, Ba. Então você precisava escrever, você precisava verbalizar, escrever devagarzinho, entender as letras, entender as palavras e tudo mais. À medida que você foi praticando a escrita e foi praticando a leitura e a escrita começaram a fazer parte de você. Ela já faz parte do você, escrever e ler, já faz parte. Você pega algo, você já lê de forma rápida, automática. Você não fica pensando no P, no R, no A, você simplesmente olha a palavra e já lê ela de forma rápida. Isso é o poder do teu inconsciente. O teu inconsciente entende que a escrita e a leitura já faz parte de você. O teu coração está batendo, o teu sangue está fluindo, todo o teu corpo está trabalhando. Quem é que está mexendo? Quem é que está cuidando de tudo isso? É o teu inconsciente. Então o teu inconsciente, ele governa os teus resultados, os nossos resultados. Ele governa, por quê? Porque tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente... o ambiente que a gente está, a forma que a gente agradece, tudo isso o nosso inconsciente vai tendo isso como verdade. Por isso que eu falei no início, eu falei no começo, que você precisa entender essas leis. Você precisa estudar sobre isso que eu estou falando. Você precisa se aprofundar ainda mais nesse autoconhecimento. Ok? E teu subconsciente, o teu inconsciente está ali gravado os teus traumas, os teus medos, coisas que você nem imagina que tem. Resultados que você quer ter, mas você não consegue.
Você estudou, você já leu muito, você já estudou muito, você já fez um monte de cursos, você já fez os cursos com os melhores, porém você não consegue os resultados que você deseja. Você tem que analisar e ver se o teu inconsciente tem crenças limitantes. As crenças limitantes estão instaladas lá no nosso inconsciente. Então o nosso inconsciente, ele recebe essas informações por repetição. Então quando você repete e fala muitas vezes que você não vai dar nada na vida, que você não presta e que o dinheiro nunca vai dar conta, quando você repete várias vezes isso, o teu inconsciente tem aquilo como verdade. E ele vai trabalhar na tua vida exatamente conforme você está falando. Então sim, o teu subconsciente, o teu inconsciente, ele é poder na tua vida e nos teus resultados. Ele é poder na tua empresa, ele é poder nos teus colaboradores, ele é poder nos teus resultados. Cara, se as pessoas, se os empresários entenderem isso, muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Porque muitas vezes dentro da empresa, o dono da empresa, ele tem um excelente profissional. Cara, ele é muito bom no que ele faz. Porém, o comportamento dele é muito ruim. E muitas vezes ele tem que mandar embora aquele colaborador. Ele é muito bom no que ele faz, é um bom profissional, ele tem que mandar embora por causa do comportamento. E ele não sabe lidar com aquele comportamento daquele colaborador. Nada mais é que crenças, nada mais é que instalações e programações mentais que estão lá no subconsciente, lá no inconsciente da pessoa. E é possível reprogramar, é possível trabalhar. Mas também é necessário que a pessoa queira trabalhar nisso. Tá certo? É necessário que a pessoa queira trabalhar nisso. E também é muito importante os empresários, as pessoas que têm colaboradores, as pessoas que trabalham na liderança entender isso que eu estou ensinando. Porque se você entender isso que eu estou ensinando, você vai olhar para as pessoas de uma forma diferente. Você vai ver um comportamento estranho, você vai ver um comportamento não muito legal, você vai entender que ali por trás tem alguma crença, tem algum bloqueio emocional, tem algum problema emocional, tem um pensamento por trás daquilo, tem algo por trás daquilo. Às vezes a pessoa tem aquele comportamento, mas ela não é feliz com aquele comportamento, ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, mas ela não entende porque ela tem aquilo. E isso é o que está lá no teu inconsciente. Então o poder do inconsciente. Você precisa aprender, você precisa entender isso. Nesta aula que eu estou fazendo, que eu estou dando agora, é um resumo das 7 leis do poder, ok? E nós já estamos chegando ao final desta aula que eu estou gravando aqui. Então, entenda sobre essas leis e como elas são importantes para a sua vida. Então, entenda sobre essas leis e como elas são importantes para a sua vida, ok? Então, saúde, paz, prosperidade, segurança, bem-estar, relacionamento, dinheiro, sucesso na vida pessoal, profissional, comportamentos, hábitos, resultados. Estas 7 leis do poder estão ligadas a tudo isso e a muito mais. Então, estas 7 leis do poder estão ligadas à tua vida, aos teus resultados. Quer você acredite, quer você não acredite. Ok? Estas 7 leis do poder não fui eu que criei. Eu apenas estudei, entendi e aprendi que isso funciona. Tá certo? Então essas leis do poder, elas funcionam como a lei da gravidade. Pergunta, você questiona a lei da gravidade? Se 2 pessoas decidirem se jogar lá de cima do prédio, a lei da gravidade não vai separar o rico do pobre, o preto do branco, o bom do mal, não vai. Se as 2 pessoas lá de cima se jogarem, as 2 vão cair e se esborrachar no chão. A lei da gravidade não vai separar um do outro. A lei da gravidade simplesmente vai cumprir com o propósito dela, com o papel dela que ela foi criada. Estas 7 leis do poder também vão cumprir com o propósito dela para qual ela foi criada. Simplesmente vão agir, vão trabalhar na tua vida conforme você permitir. Se você permitir que elas traz resultados positivos, elas vão trazer. Se você permitir que traz resultados negativos, elas também vão trazer. Só que a questão de estudar, de aprender, de entender, é você que tem que fazer isso. Eu estou me colocando para te ensinar, mas você precisa se colocar também para aprender, ouvir e entender, ok? E eu quero apresentar para você
um curso completo aonde que eu abordo cada poder de forma detalhada. Então eu tenho uma aula, eu tenho um curso completo que eu falo sobre cada um desses poderes de forma separada. São 7 vídeos, são 7 aulas, e dentro dessas aulas existem outras aulas que eu criei, outros conteúdos que eu criei, também falando sobre outros assuntos. Ali naquele curso que eu criei, que é as 7 leis do poder, eu falo também sobre o poder do caderno, que é muito interessante o poder do caderno, o poder da PNL, programação neurolinguística, aonde que você pode usar a programação neurolinguística, aonde que você pode trabalhar a reprogramação mental dentro de você, tá certo? Então ali eu falo sobre o medo, eu falo sobre os 4 pilares do aprendizado, do crescimento, aprendizado e crescimento, que é o quê? A paciência, a perseverança, a disciplina e o comprometimento. Então ali eu tenho várias aulas, vários vídeos, vários conteúdos, várias informações extremamente importantes para você. Então você que quer adquirir este curso completo, então você vai clicar no link aí embaixo, onde vai estar na descrição desse vídeo, você vai clicar nesse link, você vai entrar no curso, você vai clicar lá e você vai adquirir esse curso, tá certo? E quando você adquirir esse curso, olhe sempre no seu e-mail, porque todas as informações que você vai ter e precisa estar lá no seu e-mail, tá certo? Este curso está na plataforma da Hotmart, então se você já tem, se você já tem algum curso comprado lá, se você já se cadastrou na Hotmart, então é só você entrar, a partir do momento que você fez a compra, você entra lá na Hotmart e o teu curso comprado vai estar lá. Se você ainda não tem cadastro na Hotmart, é simples, você vai receber um e-mail e através do e-mail você vai receber todas as informações e o login que você precisa para entrar lá no curso, tá certo? Então, compre esse curso. Na verdade não é uma compra, é um investimento que você vai fazer em você, na sua casa, na sua família e no seu futuro. Eu quero que você lembre de uma coisa, não se trata mais de você, se trata de toda uma geração que vem depois de você. Tá certo? Fica o meu abraço, um beijo no coração e eu espero você lá nas aulas, lá no curso e que você cresça de dentro para fora. Que você cumpra com o teu propósito e que você seja luz neste mundo. Porque a mensagem, ela é mais importante que o mensageiro. O mensageiro, ele carrega a mensagem que transforma a vida das pessoas. De repente, dentro de você, existe uma mensagem poderosa para transformar a vida de outras pessoas. Porém, você ainda não sabe o que fazer, não sabe como fazer isso. Então, faça esse curso, aprenda tudo o que você precisa aprender para se desenvolver de dentro para fora e aí você vai lá e entrega a mensagem. Porque a mensagem é o que transforma e não o mensageiro. Porém, a mensagem sozinha ela não vai, ela precisa do mensageiro. Tá certo? Um abraço, um beijo no coração e eu te vejo lá no curso. Valeu, tchau!